Olá, nós estamos iniciando mais um programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o senhor José Américo do Nascimento, ex-vereador, também um dos antigos moradores lá do bairro Jardim TV e fundador do Hospital Ritinha Prates aqui de Araçatuba. Bom, senhor José Américo, muito obrigado pela sua presença. O senhor é vereador, o senhor foi vereador por 5 mandatos. Quantos anos somando tudo isso como vereador? Eu agradeço. Foi mais ou menos uma base de 24 anos, né? Foi consecutivo. 24 anos seguidos como vereador. Foi 5 mandatos e teve, né, Fernando, uma prorrogação de 2 anos no primeiro ano que nós entramos e depois teve uma eleição de 6 anos. Eu creio que o senhor deve ser um dos recordistas, logicamente, né? Junto com o doutor Neliqueda. Foi na época do doutor Neliqueda, na época do ex-vereador Nelson Reis Alves, então muitos outros companheiros que ficaram vários anos, não é? Ficaram muitos anos aqui. Tá certo. Bom, nós vamos falar sobre isso mais à frente, senhor José Américo, mas eu gostaria, o senhor é uma pessoa conhecida em Araçatuba, além de ser antigo morador ali do bairro TV, que conta muito a história do bairro, também fundador do Hospital Ritinha Prates, que presta grandes serviços aqui à comunidade de Araçatuba, mas eu gostaria exatamente de começar contando um pouco da história do senhor, não é? Pois não. O senhor é nascido no Piauí. Paulistana, estado do Piauí. Paulistana. É longe de Teresina, essa cidade? É mais ou menos uns 450 quilômetros. E ali é uma região, a gente sabe, muito quente. A região quente. A cidade onde o senhor nasceu é muito seca? Como é que é a situação? Era uma cidade, assim, muito seca, né, Fernando? Mas, ultimamente, há uns 20 e poucos anos atrás, foi construído um grande açude. E esse açude que construiu lá foi uma benção para toda aquela população ali, toda aquela região ali de perto de Patos, Picos, por ali que era seco, e o pessoal ia buscar água, aquela de pipa, tudo lá em Paulistana. Então ficou assim uma região agora, praticamente uma região muito rica até. O seu pai, qual que era a atividade dele? Meu pai foi panificador, muito tempo lá Ele acompanhava assim a estrada de ferro da Noroeste, que ela seguia de Petrolina, que é Pernambuco, e foi indo Pernambuco até o Piauí. É tanto que você vê, Fernando, eu tenho um irmão que é pernambucanos e outros que é piauiense. Porque o pessoal, mas por quê? E você fala, não, porque o meu pai acompanhava a estrada, ele montava a sua panificadora e vendia. Quando a estrada mudava, conforme ela ia seguindo, ele ia acompanhando a estrada. Ia mudando de cidade. Ia mudando de cidade. O senhor então nasceu lá no caso em Paulistana e viveu lá até que idade? Eu vivi lá até os 16 anos. 16. Até os 15 anos, praticamente 15, 16 anos. O senhor chegou a trabalhar também na Estrada de Ferro? Como que foi a sua infância lá e juventude? Olha, por vaidade minha ou vontade, assim, eu cheguei a ir até a Estrada de Ferro, trabalhei um pouquinho de tempo, mas na construção. Minha mãe não queria, né? Não vai, eu fui, não, mãe, eu quero trabalhar, porque não tinha serviço praticamente. E surgiu essa Estrada de Ferro, que ela estava programada para ir até Teresina, mas parou logo. Aí eu fiquei um mês ou 2 lá, também parei, mas trabalhei ainda. O senhor me dizia, antes da gente até começar, que um grande sonho do senhor era exatamente trabalhar na ferrovia. O senhor chegou a aprender alguma coisa? Muito pouco, mas aprendi um pouco. Meu sonho maior que eu tinha quando era criança, era de ser um telegrafista. Telegrafista da ferrovia da Noroeste, lá do nosso estado. Porque naquela época todos os ferroviários tinham um grande privilégio, né? Tinha seu trabalho garantido, tinha seu salário, todo mês chegava o trem pagador, era aquela beleza. E eu gostava do telégrafo, então comecei a praticar, tinha até um manipuladorzinho que trentava. E o agente da estação... Aprendeu o código? Aprendi um pouco. Alguma coisa aprendi. Faz muito tempo, mas ainda agora não pegava praticamente de ouvido assim, porque tinha uns amigos meus que já pegava de ouvido. Mas no manipulador, assim, na fita, né, já estava pegando, lendo alguma coisa já. Mas faz muito tempo, também já esqueci também. Né? Muito. Agora o senhor saiu, então, o senhor estava dizendo que morou lá até os 16 anos. Para onde que o senhor foi depois lá de Paulistana, no Piauí? Do Piauí, pois é, justamente, com os 16 anos, que eu saí do Piauí com 15 e pouco para ir para Juazeiro da Bahia. Na Bahia. Na Bahia.
E depois, com quase, antes dos 16 anos e meio, mais ou menos, eu vim aqui para São Paulo. Foi a época que eu... E o que o senhor fazia em Juazeiro? Em Juazeiro, rapaz, além de eu praticar, às vezes, um pouco o telégrafo, eu fiz muita coisa. Eu cheguei a vender, vinha aquelas... Eu tinha um cunhado ali perto de Paulistana, ele mandava para mim ovos, galinha, essas coisas assim, e eu comecei a negociar. Eu vendia aquelas mercadorias e mandava dinheiro para ele, e ele mandava de trem novamente, na próxima semana eu mandava novamente. O meu trabalho era esse, era comerciante. Lá na Bahia? Na Bahia. E continuava aprendendo telégrafo ou não? E continuava aprendendo. Agora, o senhor estava lá para o lado da Bahia, como é que o senhor veio parar aqui, para o estado de São Paulo? Fernando, o seguinte, justamente, uma boa pergunta. Eu estava muito bem, estava muito feliz lá na Bahia, mas uma irmã minha, já moça, porque não existia serviço lá em Paulistana, o serviço era muito pouco. E as moças, os rapazes, começavam a ir para outra cidade maior, né? Eu tenho irmão que foi para Recife, aquela coisa. Quantos irmãos eram, seu José? 9 irmãos. 9 irmãos? Cada um foi para um lado? Alguns casaram, ficaram por ali, mas alguns foi mudando para outro lugar. Então, veja bem, ali em Juazeiro da Bahia, aí essa irmã minha me convidou para que a gente viesse para São Paulo, que era uma época em 52, que estava tendo muito imigrante, muita gente assim, tá vendo? E que disse que estava ganhando muito dinheiro. Estava arrastando dinheiro, pegando dinheiro com rastelo. Eu falei, eu quero pegar também esse dinheiro. E nós viemos e tal. Eu ainda com 16 anos e pouco, chegamos aqui, fomos para a Companhia Inglesa, ali perto de Valparaíso, mas comarca aqui de Araçatuba. Então o senhor não veio como muitos que vinham para a capital, o senhor veio para o interior de São Paulo. Por quê, senhor? Porque é o seguinte, a gente veio assim, Fernando, quase sem noção. Viemos por ilusão, dizer que São Paulo era bom e tal, viemos. Quando nós chegamos em São Paulo, o pessoal falaram, para onde vocês vão? Falaram, nós viemos para São Paulo, mas vocês têm que procurar um lugar para vocês ir trabalhar, ou a Noroeste, a Sorocabana. Aí eu veio a ideia tinha os pessoal que conhecia aqui na Noroeste, então vamos para Noroeste. E foi o que nós fizemos, viemos para Noroeste, e foi a época de algodão, fomos trabalhar na roça, trabalhamos uns 2 anos lá com o pessoal. Depois, em seguida, logo daquele que acabou a colheita, vim aqui para Araçatuba, em 52 mesmo. 52. Eu trabalhei uns 6 meses na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. O que o senhor fazia? Eu era copeiro. Copeiro? Era copeiro. Conforme o pessoal ia preparando a comida, o cozinheiro lá, eu ia colocando tinha o segundo andar, a moça ligava, avisava para mim, manda aí, eu ia colocando aquelas comidas para ele, subindo no elevador e trabalhei nesse sentido. O senhor me disse também que trabalhou na Companhia Inglesa, em Valparaíso. Trabalhei, que era uma fazenda muito grande. Na Companhia Inglesa. Então, depois que paramos da lavoura, teve um ano muito bom, em 54. Em 55, todo mundo perdeu toda a lavoura com chuva. Eu costumo dizer que choveu 40 dias com 40 noites. Poxa. E aí, o que acontece? Aquele algodão que o pessoal plantava muito, se acabou. Aí eu também falei, nunca mais quero ver roça. Aí fui convidado a trabalhar na Companhia Inglesa. Fui lá, trabalhei com fiscal de boiada, trabalhei uma base de quase 2 anos. Ia ser muito bom, ia ser bem lá, porque eu estava sendo assim bem aceito pelos ingleses naquela época, que a gente fazia um trabalho sério, né? E eles estavam, inclusive, construindo uma casa muito boa para mim, já estava pronta. Eu ia mudar no sábado, na sexta-feira à noite, que agora fez 52 anos, a minha mãe foi a falecer. Aí eu vim aqui para Araçatuba. Desistiu lá da fazenda? Desisti da fazenda, porque não Quer dava dizer, mais. seu Zé Américo, o senhor veio, depois que o senhor veio, o senhor trouxe a família, veio a mãe também? Depois que eu vim, fiquei 1 ano aqui, aí voltei lá para buscar minha mãe e meu pai. Já estavam de idade. E eles moraram com o senhor aqui? Moraram comigo, sepultei os 2 aqui. O senhor estava dizendo que o senhor era fiscal de gado, como que funcionava isso? Fiscal a fazenda de gado, era grande. Né? Fiscal de gado lá para que muita gente que às vezes está ouvindo, está ouvindo, sabe, na Companhia Inglesa fazia divisa com a fazenda Hélio Borges.
Hélio Borges. E tinha um intervalo assim de 10 quilômetros da fazenda do Hélio Borges até o córrego do Jacaré. E então eu fiscalizava. Boiada é o que mais tinha todos os dias. Então, na hora que partia uma boiada na cabeceira lá, eu tinha que acompanhar ela para ver, olhar, para não deixar o gado da companhia entrar no meio da boiada para não haver nenhum problema. Entendeu? E eu acompanhava esse gado até ele sair fora da estrada. Da área da fazenda. Da área da fazenda. Entendeu? E por isso que eles estavam fazendo uma casa para mim na beira da estrada, porque eu tinha que vir da fazenda, que era uns 2, 3 quilômetros, então já estava fazendo para eu morar ali naquele local. Aí veio a minha mãe falecer, eu tive que abandonar tudo. Aqui em Araçatuba, depois dessa vinda, onde que o senhor trabalhou, seu José? Quando eu vim para Araçatuba, eu trabalhei, tem muita gente nova que nem conhece, mas eu trabalhei assim, não tinha conhecimento. Sei. Naquela época não existia carro aqui em Araçatuba. Há uns 55 anos atrás, praticamente, era só charrete. E eu fui trabalhar com a charrete. Só para você ter uma ideia, Fernando, eu, na Santa Casa da Misericórdia de Araçatuba, tinha um charreteiro exclusivamente para trabalhar com as irmãs, os médicos, e fazer a compra nos armazéns por aí, porque não existia carro. Era o carro, ele era funcionário assim, da companhia, aliás... Da própria Santa Casa. Da própria Santa Casa. Era uma espécie de táxi, né, de hoje, era a charrete. Então eu trabalhei mais ou menos 4 anos com a charrete. Aí, quando eu me casei, mudei lá para o Jardim TV, e lá montei um armazém, e fui remando até. E foi tocando a vida. Então tá bom, nós já estamos praticamente chegando ao final desse primeiro bloco, senhor José, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar, inclusive agora sim, né, sobre o senhor. A gente sabe que é um dos antigos moradores lá do Jardim TV. Vamos saber como é que começou esse bairro e também da sua vida política e principalmente do Hospital Ritinha Prates. Muito bem. Tá bom, nós vamos fazer um breve intervalo então e voltamos daqui a pouco com o programa Identidade Pública. 1 minuto só e já voltamos. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Seja burro. Use drogas. Nós voltamos a apresentar o programa Identidade Pública. O nosso entrevistado hoje é o senhor José Américo do Nascimento, ex-vereador, fundador do Hospital Ritinha Prates de Araçatuba e também antigo morador do Jardim TV aqui em Araçatuba. Seu José Américo, a gente contou um pouco da sua vida, né, desde o Piauí até chegar a São Paulo. Justamente. Agora, o senhor foi morar no Jardim TV, praticamente não tinha casa ali. Não tinha, Fernando. Quando eu mudei no Jardim TV, existia 4 casas com a minha. Casas assim, casinhas muito simples. E ali foi crescendo o bairro, foram habitando gente, chegando gente, e foi crescendo, que hoje você vê o que é que nós temos ali. Vários bairros que se formaram perto do Jardim TV. Ali tem mais de 10 bairros que estão em volta da gente. Tem muita gente ali, né? Quando eu mudei para lá, alguém falou, mas você está indo lá para Engenheiro Taveira? Eu falei, não, tudo bem. Agora hoje eu vejo que... Está na cidade. Estou né? na cidade, estou na cidade. Que ano que foi que o senhor mudou? Eu mudei para lá em 62. 62? 62.
Bom, eu sei que o senhor, por ser um morador antigo, é bastante procurado para contar um pouco da história do bairro. E uma curiosidade, por que chamou TV, Jardim TV? Então, essa é muito importante. Várias pessoas têm me procurado a respeito disso aí e eu tenho passado para eles. Na época que nós estava loteando, que inclusive eu fui até corretor, ajudei até a vender lote lá do Jardim TV em 1960. E na época o Luiz Marusso, que era um dos proprietários, era muito amigo meu, já faleceram, mas era muito amigo meu. Conversou, Zé, olha, esse bairro eu vou colocar o nome, vou pôr a identidade dele como Jardim TV, porque estão falando que vai vir a televisão vai vir para Araçatuba. E poderá até ser colocado uma torre aqui em cima, né, que é bastante alto, e a gente vai colocar esse nome de TV, Jardim TV. Foi por isso que surgiu. Virou Jardim. E a TV não acabou chegando, a torre não chegou, foi. Veio chegar outra, mas já não foi mais por esse intermédio. Ficou só o nome, né? Só Jardim TV. Agora, e o casamento? Como é que foi? Foi aqui mesmo em Araçatuba? O casamento foi aqui mesmo. A esposa é daqui? É daqui, de Araçatuba, é daqui mesmo, de Guararapes, mas morava aqui em Araçatuba há muito tempo. E casei aqui, já tenho neto, neta, nossa senhora, até... Quantos filhos o senhor teve? 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Tá certo. Inclusive, hoje eu estou muito feliz, viu, Fernando? Como sempre, porque hoje, às 10 horas, está saindo a minha neta, a Flávia, está indo para o exterior, porque ela passou no concurso para aeromoça. E vai, sexta-feira, pega o avião em São Paulo, vai para lá e eu peço a Deus que ilumine ela e leve ela em paz. Até eu disse que eu não iria levar ela no aeroporto porque eu tinha compromisso aqui. Mas, para mim, eu fiquei feliz, né? O senhor vê agora os netos, tudo com oportunidade. O senhor teve a oportunidade de estudar, senhor José? Olha, foi muito pouco, viu? Se eu quis completar o meu 2º grau aqui, foi agora, depois de velho, mas lá no Nordeste foi muito difícil. Então, assim, estudei até o 5º ano. Não era nem mal vontade do meu pai, é que a coisa era muito difícil. E quando eu vim para Petrolina, também para Juazeiro, não entrei na escola, fiquei praticando Telegram, mas não estava estudando. Estava só estudando Telegram ali com eles ali. E deixei outra parte bem, muito mais importante para trás. Agora, falando ainda na família, né, a gente sabe que, no caso, o que motivou até depois a criação do Ritinha Prates, do qual o senhor é um fundador, foi exatamente um filho seu. Justamente. Como que foi isso, senhor José? Eu vou contar um pedacinho da história. Eu tenho um filho, é o Carlos Américo Nascimento, meu mais querido de todos praticamente, que ele gosta que eu falo o nome dele, e como de fato eu sempre falo, é um filho muito querido, como todos. Então é o seguinte, assim que eu fui eleito vereador, chegou um amigo na minha casa, seu Epido Pedroso. Ele também tinha um neto, mas ele que cuidava dele. E me chamou, falou, olha Zé, o que é que você acha? Ele falou mesmo assim, que ele falava meio tipo caboclo igual eu mesmo. O que é que você acha de nós lutar para fazer uma casa desse tipo, assim, conforme está Ritinha? Ele falou, uma casa de amparo. Para o dia que nós partimos para outro lado, nós deixar os nossos filhos amparados. Crianças excepcionais. Crianças excepcionais. Principalmente o dele, se preocupou muito com o dele e também falando comigo, com o meu. E os que tem, os demais também, por aí. Sim. Eu falei, olha, uma ótima ideia. Ele falou, olha rapaz, então eu fiquei muito feliz. Agora ele falou assim, eu digo, por quê? Porque eu andei em muitos lugares por aí e onde eu chego, eles me batem a porta na cara. Falou desse jeito. Eu falei, por quê? Eles falaram que não adianta, que já tem muitas entidades, para quem vai fazer mais uma, que não vai para frente. E você me animou. Eu falei, não, animei e nós vamos encarar. Eu vou com o senhor até a última hora que o senhor quiser. E começamos aí. Você vê, e faz 16 anos que ele faleceu, o senhor Pito. Sei. Quando que foi a fundação do Ritinha Prates? Fez 32 anos agora. 32 anos. Foi quando eu assumi, em 77. Não foi fácil fundar Não foi. Nós sofremos bastante. Não só nós, como os outros presidentes que também passaram por ali, sofreu muito, porque não tinha renda, não tinha nada, sofremos muito mesmo. Viu? Pra você ter uma ideia, o seu Epido começou com 4 crianças. O meu não estava lá. Mas o dele mais 3 crianças. Alugamos uma casa primeiro. Colocou as crianças e ele ficava dia e a noite ali. Uma enfermeira só, porque não dá para pagar mais,
E ele ficava lá de guarda e de dia. Quando havia algum problema à noite, eu era pertinho, nem telefone nós não tinha. Ele ia a pé em casa, eu tinha uma peruinha. Zé, tem um menino ruim, vamos levar na Santa Casa, vamos lá. Nós ficamos trabalhando assim. Muita dificuldade mesmo. Eu tenho falado, hoje, graças a Deus, com a ajuda dos poderes públicos, da população também de Araçatuba, está indo muito bem, graças a Deus. Mas foi muito sofrimento. Começaram com uma casa pequena e depois foram conseguindo adesões, pessoas que ajudassem. Quando nós conseguimos a casa, alugamos, porque teve um anjo que caiu do céu, Deus mandou, que é a dona Alice Prado, que já Deus levou. Ela pegou, quando viu nós preparando a ata e fazendo as coisas, ela falou, gente, nós chamamos ela para participar da ata também. Ela falou, olha, eu vou fazer um pedido. Se vocês fizerem homenagem à minha mãe, com o nome desta casa, porque ela chama Alice Prato e a mãe Ritinha Prato. Se vocês fizerem essa homenagem à minha mãe, eu dou tudo aquilo que eu preciso depois que eu dou uso e fruto para mim e passo para a Ritinha e ajudo tudo que eu puder. É muito depressa, né, Fernando? Nós aceitamos. Quem é que não aceitava, né? Exatamente. Mais um para ajudar. A porta começou a se abrir um pouco, ela já comprou roupa para as crianças e ajudou com um dinheirinho lá e tal, e foi remando. E a gente lutando, todo mundo lá com a diretoria. Aí começamos, eu entrei com o pedido na época para o Cotrim, doutor Cotrim, que já era vereador, pedi para ele, fiz o pedido do terreno, ele conseguiu. Já fizemos a utilidade pública, já também, aqui, tudo pela Câmara aqui já. E já começamos a trabalhar. Ainda lembro que o primeiro pedido que eu fiz foi para o doutor Nelson Pires, que Deus tenha no bom lugar. Pedimos um pouco de tijolo para ele, ele deu um caminhão de tijolo para nós. O caminhão naquele tempo era menor também, deu 5 mil tijolos. Foi muito bom. E por aí começou a nossa vida. Todo mundo ajudando. Agora vamos falar um pouco da política, né, José Américo? Quer dizer, quando o senhor fundou o hospital, na verdade o senhor já era vereador. Eu já era vereador. Né? Como é que o senhor entrou na política? O que o motivou a entrar na política? Olha, Fernando, quando eu cheguei no bairro, como eu te falei, com 3 residentes, 3 casas ou 4 que se via em volta da mim. E eu fiz um trabalho muito grande, um trabalho de base, mas sem nunca pensar em política. E isso eu posso dizer, igual isso nós estamos falando aqui. Eu comecei, todas aquelas mulheres gestantes que estavam ali à noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada, eles batiam na minha casa lá, para me trazer na Santa Casa. E eu fiz aquele trabalho de base, com as mulheres, com tudo aquilo tudo que vinha para a minha casa, eu procurei atender, sempre procurava fazer isso aí. E teve uma eleição de bairro, foi muito motivada no bairro. Eu não queria ser nem presidente de bairro, mas teve uma eleição e teve uma disputa muito grande naquela época daquela eleição. Votaram mais de 1.000 pessoas. E desses 1.000 eu tive 600 votos naquela época. E o Valdir Felizola, naquela época, que era prefeito, quando soube que, inclusive, naquela época, quando eu ganhei a eleição, uns 3 quarteirões da minha casa, homem, mulher e menino, me levaram até na minha casa nos braços. Olha, dá a impressão que foi eu que paguei. Era muito querido. Era muito querido, era muito lindo. Então, veja bem, o Valdir ficou sabendo, outro dia parou com o carrão dele lá. Foi, José, eu estou sabendo e eu quero que você saia candidato. Eu falei, não, Valdir, eu não quero, não, eu não quero mexer com isso, não, eu não queria. Mas ele me pôs a corda no pescoço, me pôs aí, já me colocou na política. Que ano que era? Foi em 76. 76, a primeira vez que a primeira vez. E foi bem votado? Foi bem votado. Tive 838 votos. Naquela época, porque o colégio eleitoral era bem menor. Bem era menor, bem certamente. Eu fiquei colocado em 4, se não me engano, 4º ou 5º lugar. Entendeu? E colocado. E aí continuou a vir uma eleição, eu continuei sendo eleito. Só não fui eleito essa agora, depois de 2000. Não fui eleito, porque a gente também não é eterno, né? Vai desgastando um pouco. Vai também, desgastando, né? com certeza. Afinal, o senhor ficou mais de 20 anos. 20 anos. Porque eu tenho histórias que até é impressionante, é coisa que eu acabava chorando. Tem tempo ainda para falar? Logicamente. Acabei chorando, porque é difícil você ver o que aconteceu comigo. Tá. Teve amigos meus que ele estava na última hora dele partir, dele falecer. E eles reuniam a família dele, era perto de uma eleição, de uma das eleições. Reunia a família e falava, olha gente, eu sei que eu não estou aqui mais no dia da eleição. De fato, eu não estava presente.
eu só vou pedir uma coisa, que vocês ajudem o meu amigo Zé Américo. Chamar toda a família e reunir assim. É coisa importante. Então a gente tinha aquele povo amigo mesmo, que você tinha um trabalho com ele de base. Não é hoje que, hoje por acaso, a minha liderança, a gente sabe que tudo vai acabando. Mas era um trabalho muito forte. Por muito tempo. Desses prefeitos, políticos com quem o senhor conviveu nesses anos todos, tem alguém que o senhor se lembra assim, com bastante carinho? Que o senhor, pessoa que o senhor eu admirou? lembro, eu comecei com o Cotrim, depois depois veio o Cinti, Tinte, né? Todos eles tiveram grande amizade comigo. Eu sempre fui situação, não era oposição. Só que eu era um pouco livre, assim, eu não votava. Quando eu cismava de votar num projeto, eu votava mesmo. Fui da dona Germina também, pelas 2 vezes dela, eu fui junto com ela. Depois o Andorfato também, com ela. E por aí assim. Eu lembro até da dona Germina, coitada, não é ela, o Silvio Eturoli. Teve algumas votações que eu cheguei assim a não votar com a bancada e ele ficar bastante revoltado. Ficou bravo, mas depois voltou a boa comigo. Eu tenho que votar porque quem me elege é o povo, não é vocês, não, me perdoe. Então eu votei muitas vezes votar com a minha consciência. Posso ter errado, não vou falar que eu não errei. E o fato de ter sempre apoiado os prefeitos, isso ajudou o senhor a conseguir obras e benefícios lá para... Me ajudou. Alguns casos me ajudou, né? Eu lembro muito bem, na época da dona Germina, que ela foi na minha casa, mas o Silvio, foi na primeira eleição que ela foi eleita. E eu já era vereador pela 2ª vez, e eu falei, olha, dona Germina, eu posso ajudar a senhora. Inclusive, eu tinha um partido que eu era presidente do PSB, naquela época, fui eu que trouxe ele de São Paulo para cá. Sim. Eu digo, eu posso ajudar, eu posso dar uma força para a senhora, só que tem um compromisso. Eu quero que a senhora sendo eleita, que vai ser eleita, a senhora asfaltar o nosso bairro. Porque o nosso bairro, ainda brinquei com ela, eu vou ainda nos botecos aí, os caras me xingam, falam mal, porque o nosso bairro, já estou com o 2º mandato e estou aí na terra aí. Aí ela fez um compromisso assim, de mão dada junto com o Silvio, falou que era o primeiro bairro que ela ia fazer, e ela assumiu, graças a Deus, e asfaltou naquela época, TV, São Sebastião e Primavera. Ficou alguns cantinhos lá, assim, um pedacinho lá na entrada de chácara lá, mas também ninguém fez até agora, faz 10 anos não fizeram. Mas ela me ajudou bastante. Então tem muitas coisas. O Sidney Cinti também, na época do esgoto, eu falei para ele, olha, eu te dou um apoio para você, mas eu quero que você coloque a rede de esgoto no nosso bairro, que também não tinha. Ele colocou também. Então teve vários prefeitos que a gente fez umas negociatas, mas assim, para benefício da população. Uma coisa muito transparente também, né? Não foi benefício próprio, não. Foi para eu ter dito até da Ritinha. Eu falei, olha, gente, às vezes a pessoa pensa que eu estava legislando em causa própria quando eu quis fazer a Ritinha. Eu não fiz por causa do meu filho, porque eu fiz para assim, se um dia eu faltar e precisar ir para lá, ele vai. Mas até hoje, ele é dentro de casa, com a nossa família, é que cuida dele. Mas não foi assim, não, especificamente para ele, né? Foi uma coisa para a população em geral. E está aí os frutos, né? Ok, nós já estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer, senhor Zé Américo. Contamos aí um pouco da sua história e também do trabalho do senhor aqui em Araçatuba. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, viu, Fernando? Eu agradeço a você e a toda a sua equipe aí. Você sabe quanto eu estimo vocês e a toda essa equipe, principalmente o nosso pessoal aqui da Câmara Municipal, com quem eu convivi, que para mim são meus irmãos, são a minha família. Ok, muito obrigado. Essa foi a entrevista com José Américo do Nascimento, ex-vereador, antigo morador do bairro Jardim TV e também um dos fundadores do Hospital Ritinha Prates aqui de Araçatuba. Com isso, nós estamos terminando mais uma edição do programa Identidade Pública. Agradecemos muito a sua audiência, obrigado e até lá.